não é só, não é só uma questão, para mim, o que eu vi e fui buscar, inclusive, muitas palestras relacionadas a resultado. De uma maneira suavizada, conectar aquilo que está sendo desdobrado com os desafios do dia a dia e garantir que a pessoa perceba, de fato, que aquele conteúdo, a forma de conduzir, traz benefícios, sabe? Traz benefícios individuais. Eu participei de uma palestra que ela me marcou, um autor falando sobre o Accountability Culture, e foi muito legal, porque ele fez storytelling. Então, eu fui lá procurando, ele vai falar sobre conceitos relacionados à mudança de comportamento versus resultados, que metodologia utiliza, e ele contou a história de uma empresa. E à medida que ele ia desdobrando os conceitos, ele apresentava vídeos de conversas reais que essas empresas tinham. Então, ele falou sobre conversas difíceis, ele falou sobre definição de papéis e responsabilidades, e para cada conceito ele demonstrava como é que isso funciona lá na prática, qual o resultado. E a minha experiência foi muito assim, positiva e marcante, de me sensibilizar com a narrativa, sabe? Ao invés de ter alguém ali com um PowerPoint dizendo qual era o caminho adequado ou não. Ele foi contando a história de uma empresa que foi bem sucedida, uma empresa onde eles se enfrentaram os problemas, como é que na prática eles conduziam conversas difíceis, como é que eles potencializavam a confiança. Então, foi por isso que eu mencionei. Uma palestra sobre accountability, em nenhum momento ele usou a palavra accountability. E foi muito legal, porque ele falou sobre o impacto do trabalho de quem estava conduzindo essas ações de desenvolvimento. Não sei se eu respondi. Muito bem. Rodrigo, fica à vontade. Boa noite. Primeiro, prazer aí para a maioria que eu não conheço, né? Estou aqui através da Cecília, que me formei agora pela Gallup junto com ela. Rodrigo. Né, Cecília? E eu trabalhei 15 anos na gestão de grandes empresas e tudo mais, e comecei a trabalhar com autoconhecimento, e agora estou montando a Uno Desenvolvimento com foco em treinamento em empresas, porém com o objetivo único de melhorar o ambiente tóxico de trabalho, né? Trabalhar segurança psicológica, trabalhar várias ferramentas aí. Mas, assim, eu gostei muito, e eu queria validar isso com vocês, que todas as palestras que vocês pontuaram para nós lá, eu escutei focar muito na conexão, nos bons relacionamentos, no relacionamento entre pessoas. E eu enxergo que é uma tendência das empresas começarem a valorizar mais esse tipo de treinamento, ou querer mais isso, né? Eu acho que faz sentido o que eu estou falando, é isso mesmo que está rolando? Rodrigo, eu vou dar uma opinião aqui que está conectado com a pergunta do passarinho. Eu acho que esse é o grande diferencial do lance da inteligência artificial. Outro dia eu estava num podcast com a Cecília e hoje eu estava dando uma entrevista para a Record e a pergunta foi muito orientada a essa questão: será que a inteligência artificial vai substituir a gente? Eu só sou um usuário disso. Mas o ponto é o seguinte, eu falei de uma maneira divertida ainda, que é o seguinte: por que a gente reclamou a vida toda? Eu não aguento mais fazer esse trabalho é muito chato, isso aqui, né? Aquelas questões operacionais burocráticas que todo trabalho tem. E aí, quando vem uma inteligência artificial que pode fazer isso no nosso lugar, a gente fica preocupado. Não é um paradoxo isso? Então, na verdade, é que a gente continua com a cabeça industrial. Eu tenho que entrar na segunda, eu tenho que terminar na sexta, e aí fica todo mundo, não, agora anytime, anywhere, né? Trabalho à distância. Mas você está lá todo preocupado se você é responsável em dar satisfação para o teu chefe, se você está trabalhando ou você está lá levando o cachorro para passear. Ou seja, porque o modelo mental ainda está preso no processo e não na entrega de resultado. Exato. E eu acho que a inteligência artificial vai chegar muito para ajudar a gente, para a gente ter mais tempo para o ócio. Porque com o ócio é que nós vamos ficar mais produtivos. E aí, o grande lance, complementando do passarinho com a tua questão, Rodrigo, eu acho que exatamente o ócio é para fazer conexões. Né? E o que eu fiquei... Porque, na prática, ver uma palestra, eu não precisava ter ido para San Diego fisicamente. Eu poderia ter ligado o TED aqui e assistido. Inclusive, a maioria das palestras ficou disponível lá, você pagava uma grana lá X,
que era bem mais barato, obviamente, do que estar presencialmente. Tinha 9.000 pessoas presencial e 1.000 e poucas virtuais assistindo conteúdo. Então, não é isso, na verdade. Você vê como é que a gente chegou emocionalmente impactado com o que aconteceu lá. E eu acho que é isso que nós, gestores e responsáveis por educação corporativa, Rodrigo, temos que estar atentos. Usar a inteligência artificial e todas as tecnologias que estão chegando a favor para que as pessoas tenham mais ócio e estejam mais conectadas. E não fique esperando processualmente isso acontecer. Vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente. A gente no avião já estava. Não, mas como é que vai ser? Mas quantas palestras são? Mas como é que nós vamos fazer para dividir? Mas onde você está? Nós não podemos pegar a mesma palestra, hein? Quando chegou lá, passou as 2 primeiras horas, a gente olhou um para o outro e falou, meu, eu vou entrar nessa sala, que é o que dá agora. Porque é gigantesco, para vocês terem uma ideia, eram 19, 20 mil passos por dia. O relógio cronometrava isso. Imagina, 20 mil. Você está assistindo, vendo palestra, como é que você deu 20 mil passos? Era porque o negócio é gigante. Então, você tem que confiar no processo, que vai acontecer, que os resultados virão porque você está legitimamente engajado com aquilo. E nós demos o melhor que tinha que dar. E a hora que você tem um ambiente de segurança psicológica, você respeita que você não sabe quando é que vai vir o resultado, mas ele virá. E aí eu não estou num lance Alice no País das Maravilhas. Por exemplo, nós fomos lá para gerar conexão, para gerar trabalho, para gerar resultado financeiro para a companhia. Lógico. Só que não é no processo, é curtindo a jornada. Eu acho que a nova fase da humanidade é aprender a curtir a jornada. E cuidar da saúde psicológica, das 7 saúdes como um todo, que a Cíntia é especialista nisso, não sou eu, vai ajudar a gente a ir para esse caminho. Perfeito, muito bem. Inclusive, uma coisa que eu queria perguntar para vocês conectada a isso, como eu tenho uma formação de fonoaudióloga, na época de fono, eu atuava muito com jogos para as crianças, para eu conquistar os objetivos delas, e acabei levando isso para o ambiente corporativo. Eu acredito muito nos jogos, assim, eu vi que, apesar da tecnologia extremamente avançada, vocês mandaram vídeos de estandes com inúmeros jogos de tabuleiro, né? E eu fiquei bem curiosa para ver como está essa adesão, né? Como é que vocês sentiram e como são esses jogos? Fiquei bem curiosa. Puta, eu estou dominando essa conversa aqui, vai Não, ficar mas vai chato, lá, mas eu Rogério, só vou porque responder chegou... essa. Não, o Essa Rogério questão tem uma resposta ótima para isso, Rogério. Os Porque é o jogos... seguinte, pessoal, eu acho que nós no Brasil estamos fazendo um trabalho aí é 3 pontinhos, porque eu ia soltar um palavrão. É um trabalho sensacional com atividades experienciais, com jogos, com simuladores. Eu acho que no Brasil realmente nós temos conteúdo de qualidade rolando. Tá? Agora, o que me chamou muita atenção? O americano embala muito bem. E eu acho que isso a gente ainda não faz direito. Eu vou dar um exemplo. Nós paramos na frente de um stand lá e estava escrito lá, Team Build That Matter, né, Rubi? Não era isso? That's Matter? isso mesmo. Team Build That Matter. Team Build para coisas que importam, era alguma coisa do tipo. Aí eu parei, fiquei olhando, eu falei, mas o que é isso que esses caras estão fazendo? Espera aí, que eu quero conversar com esses caras. Aí o cara se aproximou de mim e falou, o que você acha que a gente faz? Eu falei, Team Build. Ele falou, não, senhor. Nós fazemos atividades experienciais que geram impacto no negócio. Então, eu falo, caramba, aí vem aqui, o nego me contrata lá e fala assim, quero fazer um team build. E aí o team build parece um processual, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com o americano, embalar o discurso, embalar a narrativa, com um conteúdo muito rico que a gente já tem no Brasil, e com material entregável também de alta qualidade. Porque aquilo fica, é o take-away, né? É o performance support que o participante leva para casa. Então, eu acho que são pontos de aprendizado. Se a gente juntar esses 2 lados, americano e brasileiro, realmente, e nós vamos fazer um esforço para isso, a gente tem conversado para que realmente isso se potencialize. Elita, quer perguntar? Quero. Bom, gente, boa noite, né? Assim,
para começar, claro, não tem como não agradecê-los, né, por todo esse compartilhamento aí do que vocês absorveram lá e todo o aprendizado que vocês estão aí dividindo e que a gente carrega. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, tá até relacionado com um pouquinho do compartilhamento que a Cecília falou agora há pouco, mas a gente teve um estudo do I4CP, do Instituto, né, de Produtividade Corporativa, de 2021, que trazia, assim, uma mensagem que para a gente já tocava, profissional de TI&D, que era, né, que 30% das empresas diziam que para o futuro elas não tinham as competências ali formadas nos profissionais. Só que, ao mesmo tempo, né, 12% ali dos respondentes diziam que não viam efetividade nas ações de upskilling e de reskilling. E aí, por que eu acho que está totalmente conectado com o que a Cecília falou, né? Que é completamente essa mudança de focar na pessoa, né? Ali na pessoa, na performance realmente ali, né? Da pessoa e desenhar essa experiência de aprendizagem que está conectada com o objetivo do negócio. E aí acho que tem até uma carona para pegar contigo aí também, Rogério, no quanto nós brasileiros também estamos andando, né? Que até foi a Flora e a Mônica da SG apresentaram lá um conteúdo que justamente falava, né, desse tema. Mas eu queria saber o que vocês mais ouviram também aí, né, que serve de alerta para nós como profissionais de TI&D, justamente para esse ponto, assim, né, de como mostrar a relevância, mostrar o valor e realmente impactar os negócios, né, com as ações de upskilling e reskilling. Vai lá, Ceci, essa pergunta é Jedi, meu. É Jedi, gente, justo agora está passando o aspirador de pó aqui atrás, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. Estamos sim. Tá bom. Eu assisti a uma palestra muito legal mesmo, que falava... Depende, para mim tá não tem barulho dele. Mas a gente está te Ceci, ouvindo bem, Ceci. Que ótimo. A palestra era sobre como engajar a audiência, mas eu acho que quando ele trouxe a parte de engajar a audiência, ele também trouxe muito a questão de não é só engajar a audiência, engajar a empresa nos propósitos dos programas, né? E aí ele trouxe muito a questão de fazer boas perguntas, né? Que às vezes a gente não faz, a gente recebe a demanda e sai fazendo, né? E fazer boas perguntas no sentido de onde vocês querem chegar com isso? Qual que é o objetivo final do que você está trazendo? O que você quer que as pessoas façam diferente, melhor no final dessa jornada? Então, fazer boas perguntas é fundamental, né, para a gente conseguir desenhar um programa que impacte e a partir disso, fazer as pessoas pararem para pensar no que, inclusive, elas estão pedindo. Né? Porque eu acho que muito desse ciclo de não ver relevância no que a área de TI&D entrega vem muito primeiro, né, da nossa postura mais tradicional de receber e sair fazendo, né? E das pessoas que estão pedindo, de não saberem muito bem o que elas estão pedindo. Né? Então, a gente fica no meio do caminho entre fazer boas perguntas para responder a demanda e fazer as boas perguntas para ajudar as pessoas que estão sendo impactadas pelo programa, pelo processo, para que as pessoas interajam e descubram por elas mesmas qual que é o conteúdo que elas precisam absorver. Né? Então, acho que de forma bem resumida é fazer boas perguntas. Eu acho que tem uma questão aqui, pegando o gancho do que vocês estavam falando de inteligência artificial, né? Que eu acho que é importante pontuar, que é o papel da inteligência artificial, porque quando o ChatGPT apareceu ano passado, né, assim, esse negócio de máquina que aprende, learning machine, ela já vem há alguns anos sendo falado, né, mas acho que o ChatGPT tangibilizou esse negócio do que é learning machine, máquina que aprende, né. O ano passado, quando isso começou, a gente estava olhando muito para o ChatGPT como uma fonte para receber respostas. Então, eu perguntava ali, né, o que significa XPTO. Aí o ChatGPT dava lá a resposta. É uma máquina que aprende,
Então, a máquina também está aprendendo, né? Tanto é que muitas das palestras dos estudantes falavam, a gente sabe que a gente vai usar e é um caminho sem volta. Só que neste ano de 2023, a gente ainda não sabe muito bem quais são os impactos dos learning machines, dos chats GPTs, inteligência artificial, em todo esse processo. O ano que vem a gente já vai saber, porque as máquinas já vão ter aprendido e as máquinas aprendem muito rápido, né? E como que as máquinas aprendem? Com as perguntas, com o conteúdo, fazendo a curatoria de conteúdo e juntando todo aquele conteúdo. Onde a gente entra aqui? Primeiro, saber fazer boas perguntas, né? De novo, até para a máquina, né? E segundo, traduzir o que a tecnologia traz para a gente como resposta, para a gente conseguir fazer uma curadoria correta do conteúdo, né? Então, a gente, até o ano passado, falava, eu quero saber de XPTO. Agora, a gente consegue usar a máquina, porque o Rogério falou, eu tenho esse texto e esse texto, eu quero que esses textos se juntem e fiquem mais sintéticos. Aí, gente, o negócio explode, né? Porque o que a gente pode utilizar de tecnologia fica muito mais próximo do que realmente a tecnologia está a serviço, que ajudar a gente a acelerar os processos. Mas o conteúdo, a análise crítica, a capacidade de olhar para aquilo, ainda está centrada no ser humano. Então, fazendo depara com tudo isso que a gente falou de abordagem centrada no ser humano, assim, a tecnologia vai ajudar a gente a fazer tarefas repetitivas, tarefas chatas, tarefas que a gente demora muito tempo para fazer. O ser humano ainda vai ter que ter a capacidade de interpretar tudo isso e conectar com o que resolve o seu propósito e seus objetivos de performance. Ô, Elita, tem um ponto também que me chamou a atenção, tentando complementar isso que a Cecília trouxe, e esqueci de anotar o nome da palestrante e depois eu vou tentar achar para te enviar. Ela falou assim, começa perguntando para as pessoas o que está pegando. E a maior parte das pessoas não sabe dizer o que está pegando. E aí, a gente tem que se aprofundar. Então, por exemplo, você está numa fábrica, você tem que ir lá na linha de produção, é aquele famoso sair do ar-condicionado, né? E aí a outra pergunta é, como é que eu posso te ajudar? Mas não no sentido que eu sou superior e eu sei a resposta. Mas olha que interessante, como eu posso te ajudar é porque ele faz lance com as conexões. Então, é por isso que eu estou tentando complementar o que a Cecília trouxe. Nós estamos condicionados a nos desconectarmos de nós mesmos para entregar resultado. A gente se viciou no modelo, inclusive nós treinadores. As conexões para nós mesmos e com os outros, de maneira profunda e generosa, vai ajudar a gente a entregar melhor resultado. Então é um caminho reverso. Em vez do foco ser no resultado, o foco é na conexão conosco mesmo e com o outro. E o resultado é uma consequência. Aí ela abordou sobre 3 pontos essa conexão. Conexão com o presente, no tempo, no espaço e no contexto. Então, percebe, Elita, que, na verdade, nós treinadores, e eu estou tentando atender a tua pergunta, primeiro a gente tem que reaprender nós mesmos. Porque, na prática, eles percebendo a gente que eles vão fazer diferente. O outra questão da conexão é do ponto de vista de regulação, que é com o corpo. O ano passado eu tive a oportunidade de estudar no MIT, Neuroscience for Business, e a nossa tutora no MIT o tempo inteiro falando da tua autorresponsabilização de cuidar do corpo. Porque quando você cuida do corpo, o corpo cuida do cérebro, e o cérebro cuida do corpo, está tudo interligado. E nessa palestra falou da mesma forma. E depois a conexão com a dignidade. Eu achei isso fantástico. Com a dignidade do que realmente está valendo a pena. Nós temos que dar espaço. Ela falou assim, por que numa palestra de 1 hora que eu estou fazendo, eu não posso dar 3 minutos para vocês se levantarem e se espicharem? E ela fez a gente parar e fez a gente se esticar, né? E conversar com as pessoas do lado. E depois ela voltou com a palestra, ela falou, você acha que 3 minutos vai mudar a minha palestra? E a gente não dá esse espaço no trabalho, que se você pegar os primórdios, é a famosa ginástica laboral, que já foi abandonada, né?
Então, é por isso que às vezes eu falo, não tem nada disruptivo, é só... Quando eu dava aula na pós-graduação, pessoal de RH, eu falava, eu quero saber o que tem de novo. Eu falei, pega os livros da década de 70 e 60 lá, né? Pega lá o Douglas Smith, Katzenbach, Herzberg, né? Embrulha tudo isso, os caras só falaram de uma maneira diferente. Mas no fundo é isso, não é uma uau, que novo, mas é voltar para dentro da gente mesmo. Eu acho que a gente tem que voltar a ser mais simples, né, a sacada delas. E a hora que a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir transpassar isso para os outros. Muito bem. Quem mais? Isso é muito sério, Rogério. Isso é muito sério. O que você Passarinho, tem acabou mais de um. falar, né? É para a gente refletir, repensar, revisitar, né? Hoje eu sentei, assim, só como um exemplo, né? Eu sentei aqui a 1h da tarde, eu levantei às 6h30 da tarde. Eu fiquei da 1h até às 6h30 nesse mesmo lugar que eu estou aqui agora. Eu não bebi água, eu não fui ao banheiro, eu não olhei para a rua, né? Mas eu quis isso? Não, mas foi necessário, né? E aí, você falando, me veio assim né? Tipo, onde a gente quer chegar dessa forma, né? Aonde a gente quer, de fato, ter criatividade, né? Como que a gente busca, se você não para, né? Você fica naquela produção, né? Até a ginástica laboral, fantástica. Eu lembrei disso agora. Muito bom. Muita reflexão. Obrigada, meu amigo. Legal. Passarinho levantou o dedo que eu vi ali na imagem. Sim. E como é que vocês veem os nossos clientes, os nossos contratantes em relação a isso tudo? Porque a gente escuta muito, eu quero tudo diferente, mas não mude nada. Né? Quero tudo diferente, mas faz igualzinho no ano passado. Como é que vocês veem os nossos contratantes em relação a isso? Rubem? Bom, eu acho que a gente teve até uma discussão hoje, o Rogério, com uma situação específica, mas eu acho que o nosso papel é ajudar os nossos clientes a entenderem realmente aquilo que eles precisam, né? E às vezes, e apresentando cenários distintos. Então, a gente estava até com uma situação curiosa. A discussão é, olha, mas eu acho que a gente já fez isso no passado, né? Eu tenho certeza. Então, a gente tem que fazer de forma diferente, e ajudar o cliente a ver de forma diferente, a ver valor nisso, e apresentar opções. Às vezes, o caminho é um pouco mais curto em relação àquilo que ele tem de experiência, o que acha que faz sentido, e eu acho que a grande oportunidade é a gente apresentar alternativas, né? Lá no evento a gente ouviu muito se falar sobre segurança psicológica, enfim, o apoio a líderes e liderados, e talvez uma alternativa, uma opção é começar a inserir sistemas nos programas de desenvolvimento, mas não como algo muito distante da realidade, como algo que faz sentido para que as pessoas entreguem cada vez mais resultados, para que se sintam confortáveis com o ambiente de trabalho, né? Conectar essa preocupação em sistemas ao negócio, para não ficar algo muito distante da realidade. Eu acho que essa é a minha percepção de apresentar alternativa. Acho também que a gente podia tentar trazer eles para essa conversa, né? De algum jeito trazer eles para esse bate-papo, para trocar essa Olha, experiência Passarinho, deles. Esse é o nosso... eu acho o seguinte, tem um mantra que a gente usa na MH e o mantra é muito risco e pouco ego. E o Adam Grant usou um que dá para substituir pelo nosso mantra, que o dele foi mais elaborado. Dá para ter confiança e humildade juntos. E isso é segurança psicológica. Então, eu acho que é o seguinte, Passarinho, a minha opinião
é que a hora que eu tento provar para o cliente que ele está errado, eu preciso me perguntar se não é meu ego. Porque, às vezes, eu tenho que dar um passinho para trás e fazer o que eu entendo que não é o melhor, mas, de alguma forma, eu vou ajudar. Porque se eu vou com ímpeto que ele pode enxergar o que eu estou tentando passar como confiança, ele enxerga como ego, aí desconectou. E aí foi pior do que fazer o que eu acho que não era tão certo. E eu acho que isso tudo, como tudo na vida, é uma evolução. É uma evolução. Lembra das ondas de... Primeiro era a gestão da qualidade, busca a causa raiz para tudo. Né? Aí teve uma onda também que o RH, o ROI do RH. Aí tudo você tinha que transformar no ROI do RH, fazendo o curso de como é que o RH se paga e assim por diante, e aí vai. E eu acho que essa questão da orientação agora para a saúde, ela está cada vez mais vindo à tona. E quanto mais se fala nisso, mais a mudança começa a acontecer, porque é uma narrativa que começa a virar coletiva e ela começa a ter efeito. Então, eu não acho que isso vai mudar do dia para a noite, passarinho. Eu acho que com humildade e confiança, parafraseando o Adam Grant, a gente pode ir ajudando com bastante carinho e atenção nossos clientes. E tem uns que não vão querer. Como ligou uma semana passada e falou, não, eu quero isso, eu quero assim. Eu falei, não, mas ó, te garanto que eu tenho outra coisa aqui que vai ser melhor. Não, não, mas eu quero esse que você já fez quando eu estava na outra empresa e foi um sucesso e eu quero isso. Tá bom, não é nada antiético. Eu só acho que não vai funcionar. E talvez eu esteja errado, porque pode ser que aplique lá e funcione. Né? Então, acho que esse é um ponto de atenção para nós. Bom, temos aqui já, o tempo está voando, gente. Já são 8h25, conforme prometido, eu tenho que entregar 8h30. Eu acho que o papo está gostoso, mas todo mundo tem as suas obrigações. Rogério, eu vou aproveitar aqui, então, para passar aqui uma última mensagem para o pessoal, né? Queria que você deixasse aí, cada um de vocês três aí, uma palavra final, e na sequência fazer o sorteio para que a gente consiga atender com o mínimo de estouro aqui o tempo que a gente prometeu entregar para eles, tá? Lembrando que a gente, né, vocês já têm nossos WhatsApp, né, vocês nos seguem nas redes sociais, né, possivelmente também, então esse papo é contínuo, tá? A gente estreita a relação e o que precisarem também, a gente não tem muita frescura aqui na MH não, né, Rogério? A gente atende né, com o maior, né, agilidade que pudermos fazer isso, e é isso. Vamos lá, então? Quero ouvir de vocês aqui uma última palavra sobre essa experiência da TD, né? E já com a sensação de que ano que vem vai ter de novo, né, Rogério? Estaremos lá novamente, né? Se Deus quiser. Eu só quero deixar uma mensagem. Eu sou muito grato a todos vocês. Foi uma experiência totalmente nova para nós. O Rafa falou, então, quando você chegar lá, você manda lá o que você está vendo. Eu falei, como é que eu vou conseguir escrever e ver? Vai ter tanta informação. Não, grava um vídeo rapidinho. Mas eu sou ruim de gravar vídeo. Né? Não, vai lá de qualquer jeito. E assim por diante. Ele falou, não, eu estou criando um grupo no WhatsApp. Eu falei, você está maluco? Grupo no WhatsApp? Entre Agenda MH? Não, eu deixei aberto. E, de repente, tinha 70 pessoas no grupo. Então, eu sou muito grato por vocês terem se conectado conosco. A gente vive disso, dessas conexões. Para nós foi tudo novo. Então, por favor, deixem seus feedbacks para nós. Fale com o Rafa, deixa lá no grupo, para a gente ir melhorando isso, se aperfeiçoando nesse sentido. Né, que eu só tenho a agradecer pela experiência que vocês nos ajudaram a proporcionar. Foi muito rico. A hora que eu vi que vocês estavam conectados, aumentou a minha pressão interna. Falei, agora eu tenho que entregar esse negócio direito. Deixa eu ver direito essa palestra aqui, porque tem 69 lá querendo saber o que está rolando aqui. Então, obrigado, gente. Obrigado de coração mesmo. E agora, o Rogério, o Rogério coroou tudo com muita boniteza aí. Eu acho que para mim o que fica a gente não precisa ter boas respostas, mas é obrigatório a gente fazer boas perguntas. Acho que esse para mim é o que resume tudo que eu vi ali. E eu não sei vocês, mas eu me diverti muito com vocês três ali, viu? E a tua participação fez total diferença nessa cobertura, viu, Cecília? Palavra aqui de jornalista,
Deu tempero Ai, que que faltava, bom, né, Rogério, obrigada. para essa cobertura ficar bem bacana. Com Eu só certeza. dava fora, gente. Um toque Ah, feminino ali. Eu apertava o botão e não via, aí o negócio ficava rolando. Tudo bem, deu tudo certo. E, Rafael, eu acho que para mim o que foi marcante foi isso mesmo, foi poder partilhar de uma viagem que a gente tinha expectativa, o Rogério, de ter a Ceci aí no grupo, da gente se divertir, de aprender muito com os dois e dos interesses serem distintos ali em relação à intelectualidade, a estilo de palestra, a tema, e assim ser uma jornada leve, né, muito enriquecedora. Eu acho que isso foi muito legal, escolher bem os seus parceiros de jornada. Isso, eu tenho o privilégio aí de poder ter tido essa oportunidade com os dois amigos aqui. Muito bem. Bom, 1 minuto para as 8h30, vai dar aqui o tempo certinho. Vamos então ao nosso sorteio. Deixa eu colocar aqui no site, no sorteador. Pessoal, coloquei os nomes de vocês todos aqui no sistema, tá? Eu vou fazer uma chamadinha rápida. Caso alguém não esteja aqui no sistema, me grita, me avisa, para não ter nenhum problema. A única que não está aqui com a gente agora, que saiu há poucos minutos aqui, foi a Aline. Ela me disse que, né, sairia um pouquinho mais cedo, mas mantive aqui a Aline na nossa página para que ela possa também, né, ser contemplada caso seja sorteada. Ela ficou, né, boa parte do tempo aqui com a gente, quase até 8h11, 8h12, mais ou menos. Bom, temos aqui então Elita, Eliane, Valéria, Rodrigo, Passarinho, Loren, Aline, Daniele, Daniela e Guilherme. Falta alguém? Eu acho que não. Fale agora o cálice para sempre. Bom, Cíntia, né, faz parte do nosso staff aqui também, né, mais Rubem, mais Rogério, mais Cecília. Eu acho que estamos todos aqui então. Bom, que rufem os tambores então, posso sortear aqui? Lembrando que vale esse convite cortesia para os 3 dias do CBTD, com direito aqui a todas as atividades, né? Todas elas estão incluídas. E quem não estiver lá, claro, vai dar uma passadinha na MH, lá no nosso stand, para bater um papo com a gente e curtir as nossas atividades também, nossas 5 palestras, hein? Vai ser muito bacana. Então, valendo aqui o sorteio, 3, 2, 1. Passarinho foi sorteado. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Que legal. Passarinho. Que legal. O Passarinho que é um grande parceiro nosso aqui também da MH. Que bom, né, ter você ali com a gente, tá? Bom, os demais não fiquem tristes. Legal, que honra, que honra. Bom, Obrigado. Legal, que bacana. Com relação aos demais, a gente sabe que, né, tem ali os 20%, caso queiram estar lá na CBTD. E se tiverem com muita vontade mesmo, procura a gente, que a gente tenta interceder por vocês daí junto à organização, ver o que pode fazer para poder, né, facilitar a vida de vocês para o ingresso no CBTD. Tá bom, gente? Bom, da minha parte é isso. Eu espero não ter apurrinhado muito vocês ali com as mensagens no grupo, mas foram necessárias, né, para poder fazer essa interação quase que em tempo real aí com vocês. Eu acho que foi bem bacana, gostei do desempenho aí do Rogério, da Cecília e do Rubem também, menção rosa para Rubem Gomes, que falava, não sei gravar vídeo, não quero gravar vídeo, foi lá, gravou e ó, tá joia, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado aos 3 também. Obrigada a você também, Rafa. Foi um trabalho lindo. Parabéns. Parabéns, Rafa. Parabéns. Obrigado Excepcional, mesmo. Rafa. Obrigada, pessoal. Foi muito Obrigada, legal. gente. Prazer. Obrigada. Vamos Tchau, falando. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.